Da liturgia do 32º domingo do tempo comum, nós temos dois exemplos de uma generosidade imensa. E olha que são duas pessoas que precisavam da ajuda de outras pessoas. Eram as viúvas, pobres, frágeis, carentes, que fazem a oferta. E então nós somos chamados a doarmos, a dar sem medida. A primeira leitura, ela é do primeiro livro dos Reis, está no capítulo 17, versículos de 10 a 16. O contexto desta leitura era um contexto de fome, de seca e de fome. Tendo a seca, naturalmente não se produzia os alimentos e a fome então era imensa. É neste contexto que o profeta, o homem de Deus, Elias, ele está peregrinando e ele chega a uma cidade chamada Sarepta. Como todas as pessoas, Elias também está com fome, com muita fome, e ele sente sede. A pessoa que ele encontra é uma viúva. Sabemos que a viúva era pobre, dependente das outras pessoas. E então, ao encontrar esta mulher, ele pede aquilo que ele mais precisava naquele momento: água e pão. O que ela tinha naquele momento era apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, que ela iria fazer o pão para ela e seu filho se alimentarem, e depois não restava mais nada a não ser esperar a morte. Mas Elias insiste com ela e ela oferece tudo o que tem. E Deus abençoa a generosidade desta viúva, multiplicando o alimento, não permitindo que o óleo acabasse e também a farinha, de tal forma que ela, recebendo desta generosidade de Deus, pôde sobreviver. Uma mulher que tem tão pouco é interpelada pelo profeta, que lhe solicita um pouco de pão, e ela então, depois de expor a sua situação, não deixa de preparar o pão para Elias comer. Podemos interpretar também o óleo e a farinha, ou o pão, como sinais sacramentais. Nós sabemos que no sacramento da unção, no sacramento da crisma, do batismo, utiliza-se o óleo abençoado e da crisma o óleo consagrado, representando graças de Deus que não acabam, como aquele óleo que não acabava na vasilha da viúva. O pão é um sinal sacramental da Eucaristia, o pão que alimenta, o pão que nutre. Na segunda leitura, nós encontramos o exemplo de Cristo, o sumo sacerdote, que é aquele que é o grande doador da vida em favor da humanidade, doa inteiramente sua vida em favor da humanidade. O salmo que nós rezamos, ele convida, o Salmo 146, ele convida a confiar no Deus da vida, que ampara a viúva e o órfão e confunde o caminho dos opressores. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor
quem protege o estrangeiro, quem ampara a viúva e o órfão e confunde os caminhos dos maus. O Evangelho é o exemplo de uma outra viúva. Jesus está no templo e ele observava como as pessoas colocavam suas ofertas. O templo ele era precioso, era construído com pedras preciosas, com as ofertas do povo. Mas ali, no meio de tanta gente fazendo ofertas, veio uma viúva que ofertou 2 moedas. E um cálculo, hoje, essas 2 moedas representaria um valor de uma moedinha de 1 centavo cada uma delas. Mas ela ofertou. O templo precisava daquela moeda, daquela viúva? Certamente que não. Porque o templo era bonito, o templo era majestoso, mas ela não deixou de fazer a sua oferta. Jesus estava aí sentado perto da caixa das esmolas do templo, quando observou esta generosidade desta mulher e ele elogiou a atitude dela, porque ela tinha, os outros estavam dando do que estava sobrando, talvez assim, e ela deu daquilo que ela precisava, que era o todo do seu viver, mas ela fez esta oferta, por isso Jesus vai dizer, em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram o que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. É a generosidade tão grande desta mulher que nos move, que nos faz pensar no como é o nosso relacionamento com Deus e como é a nossa oferta de vida e também a nossa participação no culto enquanto colaboradores para o sustento do culto. Os cristãos hoje colaboram com o culto através da doação do dízimo, que também é uma forma de ajudar na evangelização, para que as ações pastorais da igreja aconteçam, as ações evangelizadoras, se faz necessária a colaboração, então, dos seus filhos, dos filhos da igreja. Se Jesus viesse hoje e sentasse aí nas nossas igrejas e ficasse observando como seria, qual atitude Jesus teria, o que ele diria da nossa participação e da nossa oferta. Existem pessoas que poderiam colaborar com mais generosidade, com mais abundância, mas talvez não o faça. E existem pessoas que acabam dando aquilo que pode até lhe fazer falta, mas a sua fé a move a agir assim. Não adiantaria para nós, para desencargo de consciência, dar, por exemplo, uma moedinha de dízimo ou da oferta na igreja e logo na sequência ir almoçar num restaurante rico, num restaurante que tem finas comidas. Que diz, lá na igreja eu sou pequeno na minha entrega. Já quando penso em mim, quando se pensa em si, então já procura ofertar mais de si. Então eu penso, meus irmãos e irmãs, que se Jesus olhasse para as nossas ofertas, se ele olhasse para o dízimo que damos, ele iria emitir alguma opinião. O que
nós nos sentiríamos diante dessas opiniões de Jesus? Na Bíblia nós encontramos uma verdade. Deus, embora criador de todo o universo, sempre quer e exige a oferta dos homens. É comum encontrar na Bíblia essas ofertas. E continua hoje as ofertas na igreja para o sustento do culto. Assim, já nas primeiras páginas da Bíblia, nós encontramos a oferta de Abel e de Caim. Deus acolhe, aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. No Antigo Testamento existiam taxas fixas, o dízimo, e os primeiros cristãos, diz os Atos dos Apóstolos, punham os bens em comum para o sustento dos irmãos necessitados e para o sustento, com certeza, do culto. A Igreja retomou o dízimo como um dos preceitos que os católicos esquecem com muita facilidade. O dízimo é introduzido por Deus, é costume de Deus, é Deus quem introduziu o dízimo. No livro de Malaquias, Deus se queixa de que o enganavam por não pagar integralmente o dízimo. Será que ainda hoje há pessoas que continuam enganando a Deus, não pagando, devolvendo de forma digna, justa, o seu dízimo? Quanto deve ser? Não existe uma taxa estabelecida. No Antigo Testamento dava-se 10%. Existem pessoas que fazem isto hoje, doam 10% do seu lucro, da sua receita, do que recebe para contribuição do dízimo para o sustento do culto, da evangelização na igreja. Outros dão uma quantia menor, dão um valor menor. O importante é a oferta como reconhecimento do que recebe de Deus, do que Deus faz por cada um, e aí faz essa entrega da sua oferta, do seu dízimo. No Evangelho, vimos muitos ricos colocando grandes quantidades, e a única pessoa que impressionou a Cristo foi aquela viúva. Ela deu de todo o seu viver, de tudo que ela tinha, e o fez com alegria. Dízimo não é também doação apenas de dinheiro. Podemos dar também o nosso tempo em favor da comunidade. Tudo pode ser feito com gestos muito simples, como o da viúva. Compartilhamos aquilo que nós somos e temos? Vale perguntar, diante desta oferta tão generosa hoje da viúva. E Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça na nossa caminhada cristã e possamos ter um coração voltado para Deus, um coração voltado para a comunidade e para as pessoas. Sejamos generosos, vamos aprender o exemplo destas viúvas que confiaram no Senhor e por isso fizeram as suas ofertas. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que tenha uma abençoada celebração, Dia do Senhor. Que a paz de Cristo permaneça com cada um de vocês. Bom domingo.